Em 5 de novembro de 1975, no Arizona, Estados Unidos, um grupo de lenhadores que trabalhava na Floresta Nacional Apache Steel Graves terminou seu turno no final da tarde ao pôr do sol. Ao irem embora, os trabalhadores se reuniram em um caminhão para voltar para casa. Eles estavam passando pela estrada em direção à pequena cidade de Heber, no Arizona, quando notaram uma luz estranha acima da linha das árvores. Seu brilho amarelado ofuscava a vista. Enquanto os lenhadores se perguntavam o que poderia ser aquilo, Mike, ao volante, decidiu seguir a luz, até que ela finalmente se revelou. "Meu Deus, é um disco voador!" gritou Allen. Todos estavam paralisados, menos Travis Walton, de 21 anos na época, que saiu da picape e disparou em direção à máquina. Ele não queria perder a chance de ver um disco voador de perto. Admirado, ele se aproximou mais e mais para conseguir ver todos os detalhes do disco de metal. O que o lenhador não esperava é que, ao se aproximar, seria atingido por uma luz forte que o acertou como uma grande descarga elétrica. O que aconteceu a seguir mudaria a trajetória de suas vidas para sempre. Vamos relembrar agora o mais famoso e impactante episódio de abdução de que se tem notícia: o caso Travis Walton. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Esse caso é ainda mais interessante para a ufologia por ser o único em que o abduzido e as testemunhas envolvidas foram submetidos várias vezes a testes, inclusive de polígrafos, e os resultados continuam apontando que todos diziam a verdade. Antes de entrarmos no assunto, e a título de esclarecimento, porém, cabe esclarecer rapidamente o que consiste a tão falada abdução alienígena. O fenômeno, muito difundido a partir da década de 60, com o caso Beth e Barney Hill, a abdução é o rapto ou sequestro de uma pessoa por seres de outro planeta. Na maioria dos casos, o indivíduo que passa por tal experiência alega que foi paralisado em sua cama ou dentro de seu automóvel e levado contra a sua vontade envolto em algum tipo de raio de luz até uma sala de exames dentro de uma nave espacial. A partir desse ponto, as histórias divergem mais em forma do que em conteúdo. Vários abduzidos do sexo masculino alegam ter sido obrigados a manter relações sexuais com mulheres extraterrestres, enquanto inúmeras abduzidas declaram ter sido inseminadas artificialmente por eles. Também é comum o relato de exames clínicos dolorosos e de inserção de algum tipo de mecanismo de monitoramento no corpo das vítimas, os famosos implantes alienígenas. De modo geral, de acordo com os relatos, não há comunicação direta com os abdutores, mas quando ela ocorre, é quase sempre de forma telepática. A pessoa sequestrada parece ser dominada não apenas física, mas também mentalmente por seus raptores. Sem controle algum sobre o que está lhe acontecendo, o indivíduo se vê posteriormente de volta à sua cama ou ao seu veículo, muitas vezes percebendo que algumas horas se passaram sem que possa explicar o lapso temporal. Nos dias subsequentes ao sequestro, sintomas como dores de cabeça, sangramentos nasais, problemas gastrointestinais, pesadelos, insônia, ataques de pânico, letargia e depressão começam a fazer parte da vida das vítimas de abdução. Algumas pessoas passam a recordar naturalmente do que viveram nessas situações, mas outras só conseguem reaver suas memórias por meio de sessões de hipnose regressiva. De qualquer forma, estas pessoas passam por grande sofrimento emocional juntamente com suas famílias, além de enfrentarem problemas profissionais e sociais, uma vez que os sintomas de estresse pós-traumático as impedem de seguirem com suas atividades e rotinas normais.
Muitas vezes são necessários anos para que as vítimas de abdução consigam retomar o controle de suas vidas, e não são raros os casos em que isso jamais acontece de forma integral. Como se tudo isso fosse pouco, as vítimas de sequestro por aliens ainda precisam lidar com a compreensível incredulidade de amigos e familiares, além do estigma social que sofrem das piadas de mau gosto e do sentimento de abandono, violação, terror e confusão. Mas vamos agora ao caso. No final da tarde de 5 de novembro de 1975, Travis Walton, lenhador da cidade de Snowflake, no Arizona, Estados Unidos, estava voltando para casa em companhia de outros lenhadores. Eles estavam em um furgão quando observaram uma intensa luminosidade atrás de algumas árvores. Parecia um imenso pôr do sol. Alguns até sugeriram que se tratava de um incêndio. Foi então que observaram um objeto discoidal intensamente iluminado sobre as árvores. Travis, não resistindo à curiosidade, se aproximou do local do objeto. Seus amigos insistiam para que ele voltasse, mas ele continuou. Ao chegar embaixo do objeto, este começou a fazer um movimento estranho. Foi então que um raio saiu da base do objeto e atingiu Travis no peito. Segundo seus amigos, a força do raio foi tão forte que jogou-o vários metros de distância. Travis perdeu a consciência. Seus amigos ficaram apavorados e saíram do local imediatamente, deixando-o na floresta. Quando Travis acordou, viu-se em uma sala estranha, semelhante ao de um hospital. Ele viu 3 seres de baixa estatura, cabeça desproporcional ao corpo e olhos negros ovalados e grandes. Estes seres vestiam uniformes vermelhos, justos ao corpo. Travis descreve que os olhos dos seres lhe davam medo. Ainda hoje, a lembrança dos olhos perturba Travis. Quando o Walton viu os seres se aproximando, pegou algo em uma mesa e ameaçou um deles. Os seres então voltaram saindo pela porta da sala. Segundo Travis, os alienígenas seguiram pela porta direita. Travis, desesperado, correu pelo corredor à esquerda, chegando em uma sala semelhante a uma sala de controle. Nesse local havia um assento onde sentou. À sua frente havia um painel de controles com alavancas, botões e indicadores. Ele tentou acionar alguns instrumentos e logo em seguida chegaram 2 seres. Estes tinham aparência humana, se enquadrando na classificação nórdica. Eram seres altos, belos fisicamente, louros, com os olhos azuis, os olhos e os narizes de aspecto normal. Estes seres acalmaram Travis, que perdeu os sentidos novamente. Quando Travis acordou, percebeu que estava em uma estrada. Quando olhou para cima, pôde ver um objeto luminoso se afastando. Travis foi até um telefone público e ligou para casa. Até então, Travis imaginava que tudo o que ocorreu durou poucas horas. Mas um dos familiares lhe disse que ele desapareceu por 5 dias. Então, eles vieram e encontraram Travis, que foi finalmente para sua casa. Quando Mike Rogers, o motorista do furgão, e os outros lenhadores saíram do local, começaram a discutir e decidiram voltar para buscar Travis. Quando chegaram ao local, o objeto e o lenhador tinham desaparecido. Foram até a polícia e relataram tudo o que tinha acontecido. No dia seguinte, 6 de novembro, 50 pessoas, sob o comando do xerife Merlin Gillespie, procuraram em vão pela floresta. Os policiais levantaram a hipótese de que os lenhadores tinham assassinado Travis e escondido o corpo pela floresta. Todos os lenhadores passaram por um exame em detector de mentiras, que foi executado por especialistas do Departamento de Segurança Pública do estado do Arizona. O caso Travis Walton se transformou em um livro de sucesso chamado Fogo no Céu, que virou um filme com o mesmo nome. A história de Travis Walton ficou conhecida como o caso de abdução mais bem documentado da história. Isso porque parte da experiência foi testemunhada por 6 pessoas e todos passaram pelo teste do polígrafo. Apesar de os céticos garantirem que a história é oportunista e cheia de furos, comunidades de ufólogos de todo o mundo ainda consideram o ex-lenhador como a prova viva de que alienígenas existem mesmo. Mas, e você? O que acha do relato de Travis Walton e de seus amigos? Alguns verão como verdadeiro, outros dirão que foi um golpe. Alguns mais pensarão que se tratou de uma brincadeira que foi longe demais e sobre o qual os rapazes perderam o controle.
Seja qual for a sua conclusão, uma coisa é certa: o caso Travis Walton continua resistindo ao tempo e desafiando todas as tentativas de explicá-lo por outros viés. Como tudo dentro da ufologia, termina-se onde se começa: uma grande interrogação e a incessante busca por respostas. Afinal, como já disse alguém, são as perguntas e não as respostas que impulsionam o progresso da humanidade.